mejor yo asumir una debilidad, porque somos hombres y mujeres maduros. Tenemos los pequeños grupos para eso, tenemos los pastores de los pequeños grupos, los líderes para eso. Tenemos los hermanos maduros de la iglesia, tenemos los pastores de la iglesia para poder ayudar a usted. Vivimos en un mundo a donde parece que no existe pecado. ¿Cómo está? Está todo bien, está todo maravilla. Vivimos en un mundo a donde el noviar es una cosa natural, tener sexo inmediatamente. Inmediatamente. Y llama de tonta o de tonta en el cole si no pierde la virginidad. Aún es virgen. ¡Qué tonta! ¿Estão compreendendo? Diga amém. Voy a dar aquí un seguimiento, no voy a generalizar, pero que es la ruta normal de la gente que empieza noviando, empieza se involucrando en una vida sexual activa, y cuando tiene la vida espiritual, sin espiritualizar, la persona empieza a se involucrar, la niña, cuando pierde la virginidad antes del matrimonio, ella ya no puede más soñar con la noche de luna de miel, porque nunca va a ser de la misma manera. Nunca será de la misma manera. El hombre tampoco puede soñar. Vivimos en una sociedad a donde los principios son invertidos. Vivimos en una sociedad a donde la gente piensa, bueno, no te preocupes, porque dice la palabra de Dios que no fue el hombre que fue prestar cuenta con el rey, fue el rey que llamó, porque hay un límite, porque Dios prefiere tratar con usted vivo do que lidiar con usted en la sepultura después de la muerte. ¿Están conmigo? Dígame. Si Dios está preocupado con tu pecado, si Dios está preocupado con tu santidad, si Dios está preocupado en lidiar con tu vida espiritual, es porque Dios te ama más do que usted puede imaginar. Y una cosa me encanta, es que con 10.000 talentos, que representan aproximadamente 216 toneladas de plata, impagable, imposible de ser quitado, de ser pagado. Y es interesante es que es una cantidad enorme, absurda en la Biblia, pero que esto representa el amor de Dios, porque no existe pecado grande el suficiente que va a impedir Dios de llamar tu vida y decir, tú continúas siendo mi hijo, continúo te amando, quiero perdonar tus pecados, quiero restaurar tu vida. Amén. No hay nada que usted pueda hacer que va a impedir Dios de se acercar de tu vida. Pero que por favor comprenda este principio aquí. Uno se presentó que tenía 10.000, o sea, imposible de ser pagado, pero que fue el rey que tuvo que llamar. Porque hasta llegar en 10.000, imaginemos aquí, cada día un talento, todos los días. La persona podía buscar al rey y decir, mira, tengo una pequeña deuda y quiero quitar junto con usted. Confese o que usted necesita confesar con Dios. Acerte las cuentas con el Señor. Usted no va a perder, usted va a ganar. Levanta tu vida, avergüenza a Satanás, porque es mejor llegar para Dios llorando, diciendo, tengo aquí 100 para quitar, do que el diablo sonreír en nuestro rostro y decir así, tú tienes 10.000 y tú nunca vas a poder pagar. ¿Están conmigo? Dígame. Esto representa también nuestra realidad delante de Dios. Nuestra realidad. Nosotros no podemos quitar el pecado de nuestra vida, solo llevando hasta el rey. Y es interesante que el rey Juan Carlos o el rey Felipe no puede recibir a usted, ni la tía Betinha, a reina Elizabeth de Inglaterra va a querer recibir a usted, pero que usted no necesita, una vez que usted tiene el rey de los reyes y señor de los señores para atender tu vida. Él no necesita de cola, él no necesita de una seña, él no necesita de un número, no necesita de un número de DNI, porque él sabe el ADN que fue escrito en tu alma, en tu corazón. Él no necesita que usted tenga a alguien para llevar usted hasta la presencia de él. Dice la palabra de Dios que el velo fue rasgado de alto hasta abajo. Quiere decir que ya no hay más barrera. Usted puede llegar hoy, si es 10.000, si es 5.000, si es 100.000, independiente del tamaño de tu deuda. Hay un Dios que es poderoso, lleno de amor, para perdonar y lavar nuestras vidas con la sangre de Cristo Jesús su Hijo. Por lo menos dos personas que no tengan miedo de se acercar de él. Versículo 25.
Mas a este, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle, y a su mujer y hijos, con todo lo que tenía, y que se le pagase. Es interesante nosotros comprendermos que Dios perdona, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero comprenda que hay consecuencia para todo pecado que cometemos. Dios perdona, está perdonado. ¿Fue para el cielo o para el infierno? Fue para el cielo, directo, sin hacer escala. Ya está, entra en el avión aquí, ya está en la gloria. Pero hay consecuencias de nuestros errores. Hay consecuencias. Dios perdona un asesino que mata a una persona, sí, pero que ese continúa teniendo que pagar el precio en la cárcel. Si fuera predicado en la iglesia más veces acerca de la consecuencia del pecado, quizás pecaríamos menos. Si fuera hablado más, si fuera más comprendido por nosotros las consecuencias que hay el pecado. Tenemos una administración que nosotros hacemos el impacto, que enseña las consecuencias del pecado. Pecado sexual, pecado de la drogadicción, pecado de la borrachera, pecado, o sea, todos los tipos de pecado que usted puede imaginar. Hay consecuencias para cada uno de ellos. Y es interesante que este texto aquí habla que para él poder, por causa de su deuda, ¿por causa de qué? Por causa de su deuda, todos y todo que estaba conectado a él fue afectado. Esposa, hijos y bienes que él tenía. Todo es afectado. El sabor, el gusto del pecado tiene plazo de caducidad. Amén. Diga conmigo, el sabor del pecado tiene fecha de caducidad. El dulce un día se torna amargo. El dulce un momento se torna amargo. Dice la palabra de Dios que el juez se puso de pie. ¿Por qué? Dios es amor, ¿sí o no? Sí. Dios no siente amor, comprenda eso. Dios es amor. Hay una gran diferencia. Sentir amor es lo que nosotros sentimos. Yo amo a mi hermano me ama. Toma, ese hermano está cerca de ti, ¿sí o no? Un amor maravilloso. Pero que permita a él pisar en tu callo. El amor cambia de la noche para el día. Miserable. Miserable. Ya no voy más pagar rey de la bocada para usted. Ya no voy más, ya no hable más conmigo, no me diga la paz del Señor. Si usted sienta por la derecha, yo voy a sentar por la izquierda. Si usted entra, yo voy a salir. Si usted sale, yo voy a entrar. No. Si usted es del Barça, yo voy a pasar a ser merengue. Y ahí empieza. Oh, entró el mundo nervioso ali. Amén. O sea, nosotros muchas veces amamos, pero sentir amor, el sentimiento cambia por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso que Dios no siente amor. La Biblia nunca habló que Dios siente amor. Dice la palabra de Dios que Dios es amor. Pero Dios también es justicia y fuego consumidor. ¿Qué es eso? Dios aplica el amor, pero junto con amor Él tiene que aplicar la justicia. ¿Por qué que un montón de gente piensa, la persona siendo buena va para el cielo? Vai os cambau, irmão. Es persona que da mucha limosna, ayuda a la gente, va a pasar la vida entera engañado pensando que va para el cielo, pero que no entra en el cielo. Es la palabra de Dios. Pastor, quiere decir que la gente ahí que ayuda a los pobres. Hermano, la palabra de Dios está muy clara. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por la gracia sois salvos, esto no viene de vosotros, es don de Dios. Versículo 9. No por las obras, para que nadie se gloríe. Capítulo 10 de Hechos, dice la palabra de Dios que Cornelio era un hombre que ayudaba a los hermanos, daba comida a los hermanos, daba lugar para los hermanos dormir, ayudaba a la sinagoga, construir la sinagoga, era una bendición. Pero que en la hora de encontrar la salvación, ¿qué hizo? Tuvo una visión. Vino un ángel y habló con él diciendo, habla con Pedro porque tú necesitas aceptar a Jesús en tu vida. Por más bueno que era, él necesita de Jesús. No hay una alma en este mundo que sea buena y suficiente para isentar la necesidad de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Todos nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque si Cristo
murió por la persona más pecaminosa del mundo, también murió por la persona buena. No podemos ignorar la bondad de la persona que ayuda, que bendice a la gente, pero que está escrito en la palabra, porque Cristo es la puerta, no hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre a no ser por mí. Cristo es el camino. ¿Están conmigo? Dígame. Y Él es que quita, cuando Él murió en la cruz, Él está entregando la justicia, justificando el pecado del mundo delante del Padre. Entonces, por más bueno que yo sea, la única manera de isentar la justicia, para comprender este mensaje aquí, usted necesita comprender 3 palabras. ¿Cuántas palabras? 3. Diga conmigo: justicia, gracia y misericordia. Diga otra vez. Otra vez. 3 palabras. Justicia es algo incambiable. No puede ser quitado. La justicia siempre tiene que ser pagada. Es la ley del universo. Funciona más o menos como la ley, porque no son leyes religiosas. Son leyes que rigen el mundo espiritual, el mundo físico y material. ¿Por qué? Es como la siembra. Si usted siembra, usted puede ser endemoniado, usted va a cosechar. La persona puede ser mala, pero si ela hace algo bueno, ela vai cosechar algo bueno. La persona puede ser una asesina, pero que si ela cosecha algo bueno, ela vai cosechar. Si ela se siembra algo bueno, vai cosechar algo bueno. ¿Están conmigo? Diga amén. La única manera de cambiar eso es cambiando la semilla. Cuando yo cometo algo en la tierra, una justicia automáticamente es engendrada sobre mi vida. La única manera de esta justicia no ser aplicada en mí es a través de alguien tomar el lugar por mí. Ahí entra Jesucristo de Nazaret. Que la palabra de Dios habla que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Ya un montón de canciones. No fue los tornillos que clavaron Él en la cruz. Fue la pasión, el amor por nosotros. Él no iba a sufrir nada de esta cruz, no necesitaba, porque Él era santo, pero que Él tomó por nosotros nuestro pecado. Cada golpeada, cada escuspida, cada puñetazo, cada espina que entraba en su cráneo, cada herida en su carne, cada paso que daba con la cruz, cada segundo que pasaba colgado en la cruz del Calvario, cada momento de falta de respiración, cada momento que le tenía sed, cada momento de dolor, era por causa del pecado de alguno de nosotros. La justicia necesitaba ser aplicada. Por eso que Dios representado por el rey llama diciendo: tú vas a tener que vender a usted, tus hijos, tu mujer, todo lo que tú tienes. Es la justicia para poder pagar. Alguien tiene que pagar, a no ser que haga un perdón y el rey se posicione para poder tomar nuestro lugar. Ahí aquí entra gracia y misericordia. Gracia es Dios dar a usted algo que usted no merece. Esto es gracia. Gracia es Dios dar de regalo a usted todos los días, 24 horas, para Dios bendecir tu vida. Hay mucha gente que está soñando por un minuto, y Dios nos da todos los días 24 horas para bendecir nuestra vida, con salud, con victoria. Es gracia de Dios. O que usted está vestindo, llámase gracia de Dios. No es la marca del caballito, no es la marca ahí do jacaré, do crocodilo. No es la marca aí do leãozinho da gaivota, não. Es la marca de la gracia de Dios. Por la gracia nosotros comemos, dormimos, levantamos, somos sanados, caminamos en victoria. Dios dará a nosotros algo que no necesitamos. Aí hay gente que llega delante de Dios pensando que está entrando en la casa de la suegra. Jehová, dame aquí porque yo merezco. No merecemos nada, hermano. Es la gracia de Dios que activa la bendición de Dios sobre nuestra vida. La gracia de Dios. Mira para tu hermano, balance y le diga así: só está vivo, miserável, por la gracia de Dios. Está vivo por la gracia de Dios. Amén. Esto es gracia. Ahora, misericordia es Dios no dar a usted o que usted merece. Eso es misericordia. Gracia es Dios dar o que nosotros no. Y misericordia es Dios no da o que nosotros. Já imaginou, irmão? Se Deus todos os dias sentasse com nós outros dizendo: vamos acertar. São 6 horas da manhã, desperta, senta aqui.
Mira aqui, vamos aqui mirar aqui. Ah, eu não isto, Jeová. Isso está aqui, ó. Já imaginou? Por isso, irmão, dá glória a Deus, porque a misericórdia desperta antes de tu alarma. Aleluya. A palavra de Deus declara que as misericórdias del Senhor é a razão que nós não somos consumidos, e elas se renovam a cada. Quiere decir que Dios, antes de usted despertar, antes del diablo se poner de plantón y decir así, él tiene que morir, la misericordia ya llegó primero diciendo, cállate Satanás, porque él es hijo de Dios. Aleluya. La misericordia va a hacer de usted una persona vencedor. El diablo puede gritar y decir, pero que él mintió, él hizo eso. Ahí la misericordia se levanta y declara así sobre tu vida. Verdaderamente él pecó, él adulteró, él mintió, él hizo prostitución, él se quedó todo nervioso con todas las cosas, ofendido. Pero él tiene un padre sobre la vida de él. Ele tem um Padre sobre a vida dele. E o Padre derrama uma coisa chamada misericórdia sobre a vida dele. É por isso que nós necessitamos renovar nossa vida delante de Deus. Orar por la manhã. ¿Por que Jesus nos ensinou a orar todos os dias a oração del Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en él, santificado sea tú, venga a nosotros tú, se haga tú, aquí en la tierra como en él, da a nosotros. Continúa. Perdónanos, así como nosotros. Perdónanos, así como nosotros. ¿Por qué que Jesús nos incentiva a pedir perdón todos los días? Necesitamos de renuevo delante de Dios. Estão comigo? Diga amém. O diabo estava louco para tu não venir hoje, porque ele sabia que se você chegasse aqui, vai sair de aqui mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Mira para tu irmão e diga assim: tu vai pagar com a mesma moneda. Versículo 26, por favor. Há muitas pessoas volvendo aqui na consequência. Sua vida está se queda um desastre. E ele não sabe por quê. Simplesmente são consequências. No mundo espiritual está vendido. E a palavra de Deus que venda a você como esclavo. E vendido quer dizer se tornar esclavo. Se tornar o quê? Esclavo. A esposa, sentimentos, família. Os hijos, futuro, nome. Os hijos eram tenidos mais delante de tantas bendições, pero que para dar adelante seguimiento al nombre de la familia. Pessoas que estão perdendo a herência. ¿Por quê? Porque estão sendo vendidos no mundo espiritual. Pero que diz a palavra de Deus, versículo 26. Então aquele siervo, quando sube de la consequência, caiu postrado e adorando al rei, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, eu lo te pagaré tudo. Dizendo: dá-me um pouquinho mais de tempo. Um pouquinho de quê? Se ele não pagou hasta agora, irmão, não vai ser daqui delante que ele vai pagar. Ele vai criar outras deuses para poder pagar. O que quero dizer com isso? Nós sempre temos a esperança de arreglarmos nossas circunstâncias delante de Deus com soluções paralelas. Queremos dar uma maneira. Brasileiro é desta maneira. Nós outros brasileiros somos maestros em gambiarra. O que é uma gambiarra em castelhano? Chapuza. Uma chapuza. Brasileiro é maestro. Criaram uma massita chamada de Durepox em Brasília. Quando se acorda de Durepox? Durepox. Quando não era Durepox, era cola maluca. Era ou não era? Era cola maluca. Quando não era Durepox, era goma maluca. Como é a cola maluca em castelhano? Pegamento maluco. Pegamento louco. Cola maluca, Durepox, ou então uma tira de neumático negro. Quando se acorda? Se acorda da coisa? A câmera, sim ou não é? Atava tudo, funcionava em tudo, irmão. Perna de mesa, grifo, hasta la privada, todos se arreglavam com aquela tira negra. Como é em castelhano? É a câmara de aire, a câmara de aire de neumático. Cortava aquilo, aquilo era uma maravilha, irmão. Haciam sandálias com aquelas coisas. Era ou não era? Ou passava só comigo? Hã? As tiras não haciam de todo, irmão. Era um milagre. Chegava em uma casa todo negro, tudo atado. Todo mundo da gente já sabia. A gente orava para
cada uno una tirita. Porque gambiarra, como habla? Chapuza. Não, vamos fazer desta maneira, vamos fazer assim. Tratando com Deus e com pecado não existe outro meio, é a sangre de Jesus. Ele disse: dá-me um tempo que vou pagar. O rei nem escutou a ele. Quando se trata de perdão em nossas vidas, quando se trata de arreglar nossa vida delante de Deus, não necessitamos dar meia vuelta. Nós queremos interpretar a Bíblia de nossa maneira. Ah, não é assim que eu vejo, pastor. Tenho que fazer desta maneira. Me perguntaram um dia: pastor, pode fumar? Eu fumo, uma miserável. Pastor, pode beber? Bebe. Pastor, pode prostituir? Prostitui. Ah, pastor, pode fazer de todo? Pode. Só não pode entrar no céu desta maneira. Por quê? Queremos interpretar a Bíblia de nossa maneira. Eu tenho que cambiar de acordo com a Bíblia. Não é a Bíblia ser cambiada por mim. Então aqui diga amém. Então, aonde se trata de pecado, pecado é pecado. Não existe, dá-me um tempo, oh Deus, para arreglar minha vida. Você não vai conseguir. A deuda só vai empeorando. Deus é traído alguém aqui nesta noite para dizer a você: é tempo de você prestar conta com o rei. Não podemos dar outra maneira. Passar foi especial tempo cura. Não cura. Ah, eu vou esperar que ele vai se marche para seu país. Eu vou esperar que eu não necessito tratar. Llame-se o nome de Deus, uma mulher de Deus. Arregla a vida delante do Senhor. Vai atrair vitória de Deus para a tua vida. Vai atrair favor de Deus sobre a tua vida. Estão aqui, diga aleluia. Misericórdia. Nem entrei no mensagem aún. Misericórdia. O inimigo está furioso. Versículo 27, rapidamente aí. Meu Deus. Pelo que o Senhor, movido a misericórdia de aquele servo, lhe soltou e lhe perdonou a deuda. É alguém perdonado aqui? Diga amém. Amém. O que você não conseguia pagar, o que o homem não conseguia pagar, o que dinheiro nenhum neste mundo conseguia pagar, foi a sangre de Cristo derramada na cruz del Calvário. Lavou tus pecados, borrou tu nome del mundo del pecado, escreveu tu nome no livro de la vida, avergonzou Satanás, quebrou as cadenas del pecado, borrou as maldições sobre tu vida. Pode poner tu nome em boca de sapo, levar para o cemitério, porque diz a palavra de Deus que arma nenhuma forjada prosperará contra mis hijos. Hay um Deus que te perdona. Ele não só passa a mão dizendo tu está perdonado, Ele lava tu vida, restaura tu família, bendice tu matrimônio. Puertas são abertas, puertas são cerradas. Manda avisar ao coveiro, cierra a sepultura, porque Deus está levantando tu vida outra vez em Cristo Jesus. Para pelo menos perfeição, diga assim: Ele perdonou a deuda. Ele perdonou toda a deuda. Ele perdonou toda a deuda. Abra para o teu irmão e diga assim: para de chorar, porque a deuda está perdonada. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Versículo 28, por favor, Maxwell. E saliendo aquele siervo, hallou a uno de seus consiervos, que lhe devia 100 denários, e trabando de ele, le ahogava, dizendo: págame lo que debes. Eu quero terminar aqui com resumir metade do mensagem. Literalmente metade do mensagem. Diga comigo assim: não basta ser perdonado. Tenho que me adaptar à cultura do rei. Sabe o que passou com esse homem aqui? Ele saiu com um papelito escrito pagado. Pero que a mente dele continuou a mente vieja. Saiu com a deuda quitada, fazendo fiesta. Manda dizer aí que o coche foi pagado, a casa está quitada, está tudo arreglado. Pero que ele se olvidou de que o reino não funciona em um dia. O reino é um estilo de vida inteira. Então não adianta Deus perdonar minha vida se eu não tenho um cambio real. Perdão, um cambio real com Deus. Que adianta de eu clamar que sou bautizado com o Espírito Santo, hablo em línguas? Que adianta de eu clamar que eu conosco os 66 livros da Bíblia? Que adianta de eu clamar que eu sei cantar, que eu sei predicar? Que adianta de eu clamar que eu tenho experiência, conosco tantos líderes, tantos pastores, já trabalhei em tantas áreas, sou igual a um museu de cristiano. Que lhe amaram uma vez um irmão um tempo atrás, todo que ele falava: não, pastor, já fui. Quanto tempo? 20 anos atrás, pastor. Não, pastor, eu predicava quanto tempo? 20 anos atrás.
O pastor, yo ganaba algo quanto tempo? 20 anos atrás. Amém, hermano, pero que viva el día de hoy. Viva las bendiciones de hoy. ¿Qué quiero decir con eso? Es que yo no puedo clamar un perdón sendo que mi vida no está de acuerdo con la acción de Dios sobre mi vida. ¿Están comprendiendo? Diga amén. ¿Sabe por qué que la gente está cada día más decepcionada con las iglesias? Porque clamamos ser los más santos de la tierra, pero vivimos como los peores de todo. ¿Sabe por qué un montón de gente está se tornando apóstata de la fe y se clamando ateo sin ni saber por qué son ateos? É porque muitas vezes vê creyente peleando uno com o outro. Vê creyente dizendo, soy perdonado, pero que a vida dele não está de acordo com o perdão de Deus. Não basta eu ser perdonado, minha vida tem que viver um cambio. Não basta Deus borrar mi nome del passado, escrever mi nome no livro da vida, se eu não vivo como um cidadão del cielo. Estão compreendendo? Diga amém. Ah, eu sou creyente, sou miembro de la Cathedral Revival Church. De onde? Cathedral Revival Church. Os irmãos em Bahia, hablo isso que o pastor Jackson habla. Ele fala assim, eu digo para o pastor Jackson, você que é o pastor da church? Porque church em inglês, ele fala assim, você que é o pastor da church? Mas onde você congrega na Cathedral Revival Church? Que adianta eu ser parte de uma igreja linda, que tem uma comunidade linda, e minha vida não é vista como uma luz em meu trabalho? Aonde eu não posso passar em determinados lugares porque estou com deuda de dinheiro por onde eu passo. Aonde eu sou conhecido na finca, em la pareja que mais pelea em toda a finca, grita em toda a finca. Como posso clamar que tenho uma deuda em minha vida, sendo que sou o personal, o empleado que mais chega retrasado? Que eu cobro 2 horas para limpar uma casa e limpo meia hora e pongo a basura bajo a alfombra. Estão comigo? Diga amém. Amém. Que en el cole eu sou visto como a pessoa que mais le gusta as bromas sucias. Que em las páginas de mídia, de Facebook, de internet, de Instagram, mis fotos é mais desnudez do que coisas de Deus. Que adianta eu andar bem vestido na igreja, clamando que tenho um perdão em minha mano, sendo que quando vou à la playa, hago topless, vivo mirando o corpo de las niñas. Estão comigo? Diga amém. Amém. Este homem tinha o perdão, pero não cambiou de vida. Necessitamos nos levantarmos esta noite e nos posicionarmos. Eu abri uma frase há um tempo acerca do hijo pródigo. Que o hijo pródigo, depois de perder todo, trabalhando com cerdos, todo sucio, desejando comer a comida de los cerdos, ele levantou e o pensamento dele, eu hice uma frase. Em la frase ele falou assim: é melhor ser um empleado em la casa de mi padre do que ser um hijo apartado de la presença del Padre. Há muita gente vivendo como bastardo, pensando que é hijo, pero que é tempo de nós clamarmos el perdão e cambiarmos de vida. Que as pessoas, aleluia, que as pessoas não mirem como abra cédula, el documento. Que as pessoas não venham perceber que você é um perdonado, não é por el documento que foi quitado, que foi pagado no juez. É que as pessoas mirem para tu vida e digam: o que há em tu vida? Há algo diferente em ti. E você vai dizer: é que um dia eu fui perdonado e minha vida cambiou a partir deste dia em Cristo Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Se eu sou uma pessoa perdonada, vai refletir em minha casa, vai refletir em meu trabalho, vai refletir em minha vida financeira, vai refletir na maneira que eu vou tratar a mis hermanos e mis hermanas. Há creyente que ele não pode ser invitado para nada, porque parece um bicho que chupa limão. Hermano, está feliz?
algo bueno, critica más do que ajuda, condena, apunta mais dedo do que consola e perdona. Estão comigo? Diga amém. Gente perdonada, pero o caráter que aún não foi cambiado. É tempo de nós, aleluia, estou sentindo a presença dele. Esta é a hora de você levantar a silla, tirar a cabeça do irmão, dar um glória a Deus, um aleluia aí, irmão. Amém? Mira para tu irmão e diga, amém, irmão. Calma, Raul, tu só com broma, aguenta aí. Mira para tu irmão e diga assim, tu vai pagar na mesma moneda. Há um versículo 28, eu quero me deter aqui neste versículo para terminar. Diga comigo, perdonar não é uma questão de merecimento, está bem? Diga comigo, perdonar não é uma questão de merecer, pero uma sequência de la gracia. Eu não perdono, não é porque você merece, irmão, porque você merece uma paliza. Eu perdono porque sou perdonado, e uma vez que eu sou perdonado, eu não tenho autoridade de não perdonar a você. Estou simplesmente dando continuidade. Porque compreenda, perdão não é um sentimento. Aí gente fala, por que você não perdona? Porque não estou sentindo. Não estou sentindo, pastor. Por que você não perdona? Aún não senti, oro para Deus para sentir meu coração, porque não estou sentindo nada. Perdão é uma consequência, é um seguimento da obra que começou quando Deus perdonou nossa deuda. É uma sequência. Por que eu perdono? Porque um dia eu fui perdonado. Aleluia. Mira para o teu irmão e diga assim, essa era para levantar a silla, irmão. Diga para ele. Perdonar, por favor, compreenda. Compreenda aqui. Eu sou homem, já fui herido, já fui pegado na cara por creyente, já fui caluniado. Anos atrás, aqui, quando começamos a igreja, meus filhos foram chamados de demônios. Aqui. Você não sabe o que pastor passa. Se você souber, você me levava para comer um McDonald's, alguma coisa assim. Eu nunca falei isso aqui, porque não sou pastor púlpito, para mim é para predicar a palavra. Tenho um lugar para orar, que chama-se minha esposa. Há coisas que não posso orar com ela, porque sou o homem da casa, sou o sacerdote. Vou orar com meu pastor. Pero que tenho lugar para orar. Pero que antes de orar com ela, com os líderes que oro muitas vezes, orar com meu pastor, eu oro na cruz del Calvário. Que é o melhor lugar do mundo. Não é fácil perdonar. Pero é pior viver com as consequências da falta de perdão do que lutar para buscar el pedir perdão por la vida de uma pessoa. Não é fácil, pero é uma decisão que você necessita hacer. É uma decisão, seja marido, seja esposa, porque a pessoa não merece ser perdonada. Compreenda isso aqui. Jesus em nenhum momento está dizendo, você merece. Não, todo o exemplo que ele está dando aqui é não merece, ao ponto que este consiervo aqui foi para a cárcel. Você tem o direito de enviar a pessoa para a cárcel. Você tem o direito. Tem o direito. Eu já tratei problemas aqui de matrimônios, de peleas sérias dentro de matrimônio. Eu he dicho, aqui está o telefone. Se você quer, eu vou chamar a polícia. É um direito, hermana, que você tem. Poner na cárcel. É um direito. Eu, pastor, estou dizendo. Pero a Bíblia nos dá uma segunda opção. Perdona. Você, como cidadão da terra, você tem o direito de meter na cárcel. Pero como cidadão do cielo, você tem o direito de perdonar. Estão compreendendo o princípio? Deus não quita de você o direito de não perdonar. Deus dá esse direito para você. Pero há uma consequência se eu não perdono. Há uma consequência. Se eu não fuera perdonado, Deus nem se preocuparia. Pero que o problema é que Deus me perdonou primeiro. Quando Deus me perdona, Deus está me quitando, porque se acuerda que o homem não era para estar na calle cobrando ele seu consiervo. O homem era para estar vendido como esclavo. Quando Deus perdona nosso pecado, Deus nos põe em uma posição de encontro para outra pessoa para perdonarmos. Porque não era nem para estarmos aqui, era para nos estar presos, vendidos como escravo.
La mayoría de nosotros, si no hubiéramos encontrado a Cristo, estábamos muertos en una sepultura. Pero Él nos perdonó. ¿Están comprendiendo? Él nos perdonó. Y la razón que Dios nos obliga ahora por su palabra a perdonar es porque Dios está diciendo: yo he dado vida extra para usted. Yo he dado una vida que usted no merecía. Yo perdoné tu deuda. El mínimo que usted puede hacer es perdonar a alguien que hizo ofensa contra tu vida. ¿Están comprendiendo? Dígame. Yo puedo terminar este mensaje esta noche. ¿Puedo? ¿Cuántos están siendo bendecidos? Dígame. Versículo 28 todavía, se queda ahí. Diga conmigo: necesito me liberar de la cultura de ser un buen recibidor y un malo donador. Libérese de eso. Vivimos en una cultura que es dame, yo quiero. Si es para mí, yo quiero. Ahora, cuando es nuestra hora de bendecir, no queremos. Vivimos en una cultura que, como yo prediqué domingo aquí, si hay beneficio para mí, amén. Si no hay, no cuente conmigo. ¿Qué yo voy a ganar evangelizando? ¿No sabe que estoy cansado de mi trabajo? ¿Qué yo voy a ganar veniendo 2 cultos en la iglesia y más un PG por semana? ¿No sabe que yo vivo? Usted necesita comprender que vivo cansado, pero que si el jefe poner 2 horas más por semana en el trabajo, vai. ¿Están comprendiendo? Dígame. Es tiempo de nosotros crecermos como iglesia. Gente nerviosa. ¿Sabe aquellos creyentes nerviosos? Dicen: el diablo está furioso. Van a decir que yo estoy más furioso que él. Creyente nervioso diciendo: el diablo va a se levantar va a tener que caer en nombre de Jesús. Necesitamos, cuando nosotros nos tornamos maduros, nosotros sabemos que nosotros somos y a dónde nosotros vamos a llegar. Aquella cosita: el hermano está te llamando de gorda, tu pelo no está bueno, tu ropa está de esta manera, ya no vuelvo más en esta iglesia. No, nos tornamos maduros, levantamos pegando en el pecho diciendo: mira, yo soy más que vencedor. O gorda con neumático, sin neumático, delgado, fuerte, caído, amarillo, azul, a color que sea, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Aleluya. Toca a tu hermano y diga: si va a pagar con la misma moneda. A un versículo 28, voy a saltar 2 puntos aquí. Diga conmigo: valorice. Valorize o valore? Valore. Diga fuerte: valore la oportunidad que Dios te ha dado. Amén. Se acuerda que tu destino era para ser esclavo con tu familia, pero Dios te perdonó. Entonces aprovecha esta nueva oportunidad. No haga más deuda. Diga para tu hermano y dice: no haga más deuda, hermano. Corta la tarjeta de crédito. Tire en la basura. Usted va ahí en estos centros comerciales, hay unas chicas, unos chicos que se quieren. ¿Puede tener una palabrita? Yo ya sé más o menos. Essa semana llegamos ahí, la mulher: mira, tenemos una tarjeta aquí, te devuelve 5% y tal. Assim: hija, yo tengo 4 tarjetas y yo estoy por aquí ya de tanta cosa para pagar. Ahora usted quiere me dar otra más. Porque tarjeta de crédito, hermano, comprende, tarjeta de crédito es el siguiente: es un dinero que usted no tiene para comprar cosas que usted no necesita, para se enseñar para personas que usted no conoce. ¿Pagó cuánto ahí nessa camiseta? 200 euros. ¿Para qué? Para pasear na Diagonal Mar. Ou saca uma foto e põe no Facebook: vida dura Barcelona. Necesitamos. Depois ponemos a culpa no diabo. Viene la cuenta para pagar. Pastor, ora por mim que o diabo está furioso. Furioso, irmão? Sim, está nervioso o diabo, devorador, migrador entrou em minha vida. O que foi, irmão? Pastor, porque a conta da tarjeta de crédito vino grande desta vez. Disse: hermano, então vamos orar aqui para expulsar o demônio. Não, pastor, pero que as coisas não funcionam assim. E tal, então, ¿qué quieres hacer? No, pastor, necesitamos orar en la raíz del problema. Entonces vamos a orar en la raíz del problema.
Si es el diablo, usted traga la cuenta el próximo domingo aquí, que nosotros vamos a mirar aquí. Y cuando usted me enseñar la cuenta, te voy a dar el número de DNI, el nombre del demonio, los días que los demonios actuaron, a dónde el demonio actuó. Y vamos a orar en nombre de Jesús. Amén. Hasta me perdí después de esta. No desperdicie la oportunidad. El problema es que Dios perdona nuestra vida. Y yo quiero terminar ahora para no extender más. Sé que usted tiene el día de trabajo mañana. Necesitamos comprender que, ponga por favor Mateo capítulo 6. No, ponga versículo, aquí mismo en este texto. Ponga adelante. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te le pagaré todo. Eran 100 denarios. Su señor le pagó 10.000 talentos. Era casi 1.000.000 de veces más grande do que 100 denarios. Entonces su consiervo, postrando, 30 por favor, 30. Ele pediu a mesma coisa que ele havia pedido para o rei, mas ele não quis, sino foi e lhe echou na cárcel hasta que pagasse a deuda. Compreenda, ele foi para a cárcel. São 100 dias de cárcel. Quantos dias? 100 dias de cárcel. Ele era direito dele. A lei dava direito. Versículo 31. E vendo seus conservos lo que passava, se entristeceram muito e viniendo declarar a su Señor todo lo que había pasado. Diga conmigo: mi vida es una prédica pública a los ojos de la gente. La gente está viendo cómo usted está lidiando con el favor de Dios. Versículo 32. Entonces llamándole su Señor le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. 33. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu conservo, como también yo tuve misericordia de ti? 34. Entonces su señor enojado le entregó a los hasta que pagase todo lo que debía. ¿Por qué que la persona que no perdona, Dios tampoco perdona sus pecados? Porque cuando Dios perdonó, amén. Perdona. Pero cuando yo no perdono a mi hermano, yo estoy viviendo no en el hoy del perdón de Dios. Yo estoy retornando en el pasado. Porque cuando yo no perdono a mi hermano, yo no estoy hablando con él de una cosa que hizo hoy, fue una cosa que le hizo en él. Cuando Dios me perdona, Dios te perdona. Pero que cuando yo no perdono a mi hermano, yo estoy insistiendo que mi vida no es hoy, mi vida en él. Por isso, Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, la palabra de Dios habla de la siguiente manera. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonareis a los sus, os perdonará también a vosotros vuestro. Mas si no a los hombres sus, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras. E o versículo do capítulo 18 de Mateus termina assim: assim também hará mi Padre a vosotros quando não perdonarem uno a los outros. O que Deus tem para você é uma nova vida. Não dê al diablo el lujo de ele travar tu vida. A palavra verdugos, compreenda, el hombre se quedou por quantos dias na cárcel? El outro? 100 dias. Pero que este tenía que pagar todos los días 10.000 talentos. Toda su vida, la vida de los hijos, la vida de los nietos, viviendo con verdugos. Verdugos son aquellos hombres. ¿Cuántos asistieron a la película Pasión de Cristo? Amén. Son aquellos hombres que ataron a Jesús en el tronco e empezaron a pegar a Jesús. Aquellos son los verdugos. Son los torturadores. ¿Por qué que hay personas que su vida, él vive en la iglesia y nunca tiene paz? Porque él está viviendo una prisión, una cárcel invisible. No tiene paz, no tiene gozo, su dinero no es de él, su vida no es de él, su matrimonio es destrozado a cada día, su familia es destrozada, porque está en las manos de verdugos. Vamos a estar de pie.
Sei que esse tipo de mensaje não é o mensaje de você aqui venir e gritar e saltar, pero que é uma palavra que eu necessito ir. Você necessita ir. Porque muitas vezes a palavra de Deus habla assim: mi pueblo perece por falta de conhecimento. Porque o diabo engana a nós em las coisas que nós não conhecemos. Então, muitas vezes nós oramos, glorificamos, servimos a Deus e nossa vida sem funcionar trabalha. Pero que esta noite, creio que o Senhor queria falar com alguém aqui esta noite, dizendo: sei que foi duro, você tem o direito de poner na cárcel a pessoa. Esta pessoa saiu 100 dias depois, 3 meses e 10 dias depois. Era uma deuda, uma ofensa que ele havia cometido. Saiu. Pero que a vida do outro continuou para sempre. Quantas pessoas são assim? Não perdonam e o outro até se olvidou. Já está bem com Deus, nem sabe o que passou e nossa vida se queda travada. Amém? Eu quero orar com você nesta noite. Não sei se são todos, se é 10, 50, 1 ou 2 que necessitavam ouvir esta palavra. Pero que alguém entrou aqui para escutar esta palavra. Deus está dizendo: não permita ir parar em las manos de los verdugos. Independente do tamanho da ofensa que fizeram contra você, nunca vai superar a ofensa que nós cometemos contra Deus. 10.000 talentos é muito, pero 100 denários nunca vai superar 10.000. O que fizeram contra minha vida e contra tu vida não pode comparar com nossos pecados delante de Deus. E Deus perdonou. E Deus perdonou tu vida. Cerra os olhos, Padre, em nome de Jesus. Eu só tenho uma palavra, Padre. Dá-nos a graça e a misericórdia que necessitamos para podermos viver tu palavra. Que o Senhor me dê a oportunidade de perdonar. Quizá alguém aqui esta noite, Senhor, toda a sua vida foi herida por pessoas sem Deus em la vida, por palavras, por atitudes que engendraram uma deuda, pero que esta deuda não pode comparar-se com a deuda que eu tenho contigo. E tu me ensina através de tu amor e de tu perdão, que aún sendo assim pobre pecador, tu me amas. E assim como tu me perdonou, dá-me a graça para que eu venha perdonar a minha irmã e a minha irmã. Quizá uma família, quizá um ex-novio, um ex-marido, uma ex-novia, uma ex-esposa, quizá o próprio filho, quizá um pastor, quizá um amigo, quizá uma pessoa que está aqui hoje na igreja, quizá um jefe, quizá um vecino, quizá uma pessoa que tocou a ti de uma maneira que não devia, uma pessoa que falou coisas de ti de maneira com coisas que eram mentiras, pessoas que você amou, abriu tu casa e te traicionaram de la maneira mais dura possível. Eu não posso tornar-me esclavo em las manos de los verdugos por coisas tão pequenas, porque mi Padre me sanou de coisas muito piores. E eu sou livre e não quero viver mais no passado. Estou liberando minha vida. Declare isso se você necessita. Estou liberando minha vida do passado. Estou decidido a viver el hoy. Não há deudas mais em minha vida. Já foi borrado na cruz do Calvário. Esta noite, a partir desta noite, eu vou pagar na mesma moneda. Se Deus me pagou com amor, eu vou pagar com amor também. Se Deus me pagou com perdão, eu vou pagar com perdão também. Se Deus me pagou com graça e misericórdia, eu vou usar de graça e misericórdia. Aún com os olhos cerrados, quizá você necessita dar um abraço em alguém e liberar